Está aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubatuba, em 29 de maio de 2018. O senhor secretário fará a leitura da lista de presença. Vereadores: Adão Pereira, Claudinei Xavier, Júnior J.R., Manuel Marques, Osmar de Souza, Bibi, Ricardo Cortes, Rochinha do Basquete, Silvinho Brandão e Wellington de Moura. Está em discussão a ata da 14ª sessão. Fica dispensada sua leitura, uma vez que cópias da ata já foram enviadas aos senhores vereadores. Tem a palavra os senhores vereadores. A ata está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. A ata foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. O senhor secretário fará a seguir a leitura dos papéis constantes do expediente. Projeto de Lei 54/18, vereador Ricardo Cortes, que inclui o programa Cidade em Movimento no município de Ubatuba e dá outras providências. Substitutivo número 1 ao projeto de lei 14/18 do vereador Ricardo Cortes, que institui o Dia Municipal do Ciclista a ser comemorado no dia 22 de abril em Ubatuba e dá outras providências. Pedido de informação 11/18, vereador Ricardo Cortes, sobre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atual situação do programa Verde Azul no governo do Estado de São Paulo. Se o município de Ubatuba continua participando e qual sua classificação no ranking ambiental dos municípios paulistas e divulgação do programa Verde Azul nesta Casa de Lei. Requerimento, vereador Adão Pereira, ao senhor prefeito municipal, limpeza e cascalhamento e manutenção da rua Arlindo Silva, bairro Estufa 2, em toda extensão, desde a Avenida Petrópolis. Vereador Adão Pereira, a eletro, Pode de árvore na rua Otávio da Silva Frade, altura número 125, próximo ao mercado Maná, bairro Estufa 2. Vereador Adão Pereira, Aldenite, a supressão e limpeza da vegetação que circula a orla da rodovia Governador Mário Cova nos dois sentidos, ao longo do aludido quilômetro 18 a 20. Vereador Adão Pereira, a eletro, remoção do poste de iluminação pública e a substituição situado na rua Manuel da Rocha Filho, em frente ao número 15, bairro Marafunda. Vereador Claudinei Xavier, ao senhor prefeito municipal, solicitação de placas que indique a localização do sertão do Quilombo da Fazenda, devendo ser instalado na rodovia Governador Mário Covas, BR-101, de ambos os lados da rodovia, próxima à entrada do bairro. Vereador Claudinei Xavier, ao senhor prefeito municipal, nivelamento e cascalhamento nas ruas Angico, Tiriba, Laguna, Camburi, do Limão, Mariano Fiore Júnior e Beija-Flor, na Vila Angelim, bairro Taquaral. Vereador Claudinei Xavier, ao senhor prefeito municipal, implantação de praça de eventos na área pública, ao lado da Idalina do Amaral Graça, bairro Ipiranguinha. Vereador Júnior J.R., ao DR, serviço de pintura de faixa para pedestre na rodovia Oswaldo Cruz, entre ao direito e esquerdo, bairro Jardim Carolina. Vereador Júnior J.R., a Secretaria Municipal de Educação, solicitação para cobertura e iluminação da quadra poliesportiva na Escola José Belarmino Sobrinho, bairro Puruba. Vereador Júnior J.R., a eletro, poda de árvore na rua principal, Maria Madalena Charlos, em frente ao Clube da Sil, bairro Taquaral. Vereador Manuel Marques, ao senhor prefeito municipal, instalação de um poste padrão e luminárias para a quadra do bairro do Rio Escuro. Vereador Bibi, ao senhor prefeito municipal, manutenção da estrada principal do bairro do Sesmaria. Vereador Bibi, ao senhor prefeito municipal, instalação de iluminação na estrada principal do bairro do Sesmaria. Vereador Bibi, ao senhor prefeito municipal, manutenção da cabeceira da ponte da Cachoeira do Cedro, bairro Camburi. Vereador Bibi, ao senhor prefeito municipal, manutenção da quadra esportiva Marino Elídio Vieira, bairro Jardim Ubatuba, Sumidouro. Vereador Rochinha do Basquete, a eletro, manutenção de luminárias na praça Ayrton Senna, Centro. Vereador Rochinha do Basquete, a Secretaria de Infraestrutura Pública, instalação de rampas de acesso na rua Goiás, Pernambuco e Rua do Estádio, bairro do Perequê-Sul. Vereador Rochinha do Basquete, a Secretaria de Infraestrutura Pública, instalação de lombada na rua Padre Manuel da Nóbrega, bairro Perequê-Sul, entre a praça Paulo Machado de Carvalho e a Rua do Sol. Vereador Rochinha do Basquete, Secretaria de Infraestrutura Pública, limpeza das calçadas e solução para depressão
tapa-buraco da rua Jabaquara, esquina com a rua Atlético Mineiro, bairro Estufa 2. Vereador Wellington de Moura, ao senhor prefeito municipal, limpeza e manutenção da praça Benedito Mariano Lopes, bairro Estufa 2. Correspondência recebida. Ofício 108/18, da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Secretaria de Educação. Assunto: notificação dos partidos políticos sobre o repasse do Programa Nacional de Alimento Escolar, março e abril de 2018. Indicações do senhor vereador ao senhor prefeito municipal. Vereador Manuel Marques. Solicitação de verba do DAD para melhorias dos anos de 2019 na infraestrutura das ruas dos bairros, na rua Toninhas, Enseada, Lázaro e Saco da Ribeira. Criação de uma vaga de estacionamento para idosos na rua Salvador Correia, no bairro do Centro. Serviço de tapa-buraco com emulsão asfáltica na rua Martins Fontes, no bairro do Itaguá. Vereador Wellington de Moura. Manutenção e nivelamento nas ruas Arlindo Silva, Otávio da Silva Frade e Juvencio Amaro de Oliveira, no bairro da Estufa 2. E rua Franque de Toledo Pisa, no bairro da Ponta Grossa. Solicitação de pintura de faixa de sinalização na Avenida Dona Maria Alves. Vereador Adão Pereira. Serviço de limpeza, capinação e demais serviços necessários para a Praça Benedito Mariano, no bairro da Estufa 2. Sem mais, senhor presidente. O projeto de lei 54/2018, substitutivo 1 ao projeto de lei 14/2018, o pedido de informação 11/2018, os requerimentos e demais papéis apresentados nesse expediente permanecerão na Secretaria Administrativa à disposição dos senhores vereadores. As indicações serão remetidas ao senhor prefeito municipal. Nada mais havendo tratar no expediente, suspendo a sessão para a realização da tribuna popular. Tendo sido inscrito para falar na tribuna popular, convido o senhor professor Erneli Fragoso a ocupar a tribuna dessa Casa de Leis para pronunciar-se sobre o assunto royalties, petróleo. Esse negócio aí que é para podermos poder. Ok, legal, bacana. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Silvio Brandão, ilustríssimos senhores vereadores. Hoje eu me inscrevi para usar esta tribuna para falar algumas coisas sobre royalties do petróleo. Bem, royalties é um imposto que as empresas que prospectam, que extraem petróleo no território nacional, inclusive a Petrobras, pagam para a União, estados e municípios. Aqui no nosso caso, Ubatuba, todos nós sabemos que pertence ao litoral norte paulista, que é composto de 4 cidades: Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Com relação aos royalties, aqui da nossa região litoral norte, é proveniente da extração do petróleo da Bacia de Santos, petróleo e gás. Eu tenho aqui em mãos um jornal, Gazeta de São Paulo, do dia 5/3/2018. Portanto, é um jornal relativamente recente. E aqui tem uma relação das cidades do litoral paulista que recebem esses royalties. Mas eu vou só me ater às cidades do litoral norte paulista. É um relatório que o jornal publicou mediante estudos referente ao ano de 2017. Nós temos que a cidade do litoral norte que mais recebe royalties é a Ilhabela. Em 2017, está aqui no jornal publicado, a Ilhabela recebeu 439.669.231 cruzeiros e 6 centavos. Olhem bem a cifra, 439 milhões. Aí, em segundo lugar, vem São Sebastião, com 87.336.343,14. Aí vem em terceiro, Caraguatatuba,
82.374.347,44. Nessa relação, deveria aparecer Ubatuba. Nem sequer Ubatuba aparece aqui. Por quê? Porque do litoral norte, nós somos a prima pobre. E em função de sermos a prima pobre, é que merece uma pergunta. O porquê que nós que estamos aqui no litoral norte, aí entra uma outra cidade que não faz parte do litoral norte, mas do litoral sul fluminense, Paraty, que já está numa outra bacia, numa outra divisão, e que recebeu em 2017 aproximadamente 60 milhões. E por que nós, aqui em Ubatuba, recebemos em 2017 somente 1.624.653,19? Então, é uma disparidade muito grande. Nós precisamos perguntar qual é o critério que foi feito para essa divisão. Perguntar para quem? Irmos diretamente à matriz da Petrobras no Rio de Janeiro e sabermos que divisão foi essa, quem fez essa divisão, quem fez esta distribuição. São perguntas que ficam no ar. E aí, excelentíssimo senhor presidente, cabe à Câmara Municipal, juntamente com o Poder Executivo e outras forças atuantes no município, se unirem e irem fazer essas perguntas. O que está acontecendo? Por que nós somos a prima pobre? Eu acredito que haja alguma coisa de errado em tudo isso. Eu soube, meio de orelhada, que a atual administração contratou uma empresa do Nordeste para cuidar deste assunto. Mas pergunto eu, uma empresa do Nordeste para cuidar deste assunto? E aí as nossas autoridades não poderiam estar fazendo isso? Não poderiam estar correndo atrás de um recurso extra-orçamentário que cai praticamente do céu, em que nós estamos abrindo mão de recebermos mais por falta de corrermos atrás por muito tempo? E eu quero então voltar a uns 15 anos atrás, quando começou essa história de pré-sal, que é a prospecção do petróleo no mar. Houve uma série de reuniões com as cidades que poderiam e que iriam receber esses royalties. Essas reuniões aconteceram em Brasília, aconteceram no Rio de Janeiro, aconteceram em Santos, aconteceram em São Sebastião e até aqui na vizinha Caraguatatuba aconteceram. E aí o prefeito da época, que deveria estar participando diretamente dessas reuniões e para reivindicar uma fatia de vida ao nosso município, ele se ausentava, não ia nessas reuniões. E quando aparecia alguém de Ubatuba, era o vice-prefeito e um secretário. Numa reunião importante como essas, que está se discutindo a divisão de um bolo que se chama dinheiro, o prefeito deveria estar. O prefeito deveria ser o primeiro a estar lá na porta, esperando o início lá da reunião. E não era isso que acontecia. Todos nós aqui estamos lembrados, alguns anos atrás, era helicóptero todos os dias, vindo do Rio de Janeiro, aeroporto, e indo para a plataforma de petróleo. Bom, se essa empresa de helicópteros que prestava serviço para a Petrobras e para as empresas particulares vinham a Ubatuba, é sinal que a distância era menor de Ubatuba à plataforma. E aí surgiu a questão não só da prospecção do petróleo, como também do gás. Uma discussão, aonde é que vai ser
a base de gás aqui no litoral paulista. Ubatuba se ausentou dessa região e acabou sobrando para Caraguatatuba. Caraguatatuba, todos nós sabemos que sempre teve muito mais força política do que nós. Aqui nós parece que ficamos deitados em berço esplêndido e deixar as coisas acontecerem. Muito bem, Caraguatatuba ficou com a base de lá de gás e recebe um royalty muito mais substancioso do que o nosso. Senhor presidente, mais um minutinho só, por favor, porque estou falando algo de interesse do nosso município. Então, por favor, mais um minutinho para encerrar. Eu gostaria que o excelentíssimo senhor presidente, junto com o prefeito e demais autoridades, como eu já citei, procurassem se ater mais sobre este assunto, que numa situação difícil em que o país vive, os estados vivem e, consequentemente, os municípios, aí é com relação de verbas federais e estaduais. Nós estamos perdendo dinheiro que poderia estar alavancando o nosso desenvolvimento. E só para complementar, o dinheiro de royalties só podem ser empregados no município em infraestruturas básicas que nós precisamos. Não pode ser empregado para fazer para pagar folha de pagamento. Excelentíssimo senhor presidente, meus agradecimentos pela compreensão de me ceder mais alguns minutinhos. Obrigado. Se referindo, vereador Júnior JR. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos. Muito pertinente as palavras do professor Nerli, realmente. Ainda hoje estive conversando com o prefeito Sato sobre essa situação, no período da manhã. Fiquei feliz em saber que, pelas palavras do próprio prefeito, que a partir de julho nós teremos um aumento significativo, né, desse 1.600.000 para cerca de 10 milhões anuais. Muito pouco, perto da realidade de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, mas esses 800 mil que aparece, que está tudo certo já em Brasília, quando ele esteve na última semana visitando lá, parece que a partir do mês de julho, todo mês será 800 mil reais que cairá de royalties diretamente aos cofres públicos para essa infraestrutura que dá cerca de quase 10 milhões de reais, bem mais do que 1.624.000 aí falado. Espero realmente, senhor Nerli, também que esses valores não sejam feitos como foi feito na Santa Casa, onde caiu um valor e a empresa de advocacia pegou 30% desse valor. E na Santa Casa ficou sem esses valores, né? Espero realmente que a prefeitura, pelo menos hoje na conversa com o prefeito, em nenhum momento foi citado que alguma empresa que conseguiu isso. Como o senhor mesmo disse, isso é lobby político. A gente sabe como funciona e por isso que Caraguatatuba saiu na frente. Eu acredito que o prefeito deve realmente estar com bastante prestígio, junto ao Estado, junto à União, e por esse mesmo motivo nós tenhamos aí esse valor de cerca de 10 milhões a partir de agora, de julho deste ano, né? E que no próximo governo, no próximo ano, já esteja um valor inclusive considerado a mais, porque parece que vai gradativamente aumentando. Espero que essa notícia realmente seja verdadeira, que dê tudo certo e que as coisas venham a fluir, que o município só tenha a ganhar. Parabéns pelas palavras, senhor Nerli, e pela lembrança. Senhor presidente. Vereador Ricardo Cortes. Senhor presidente, nobres vereadores, há alguns anos atrás, Ilhabela nunca teve royalty, tá? Mas foi uma ação política do prefeito da época, do qual eu era vereador, vice-prefeito, que nós conseguimos que Ilhabela passasse a receber royalty. Foi correr atrás do governador, correr atrás dos deputados da ocasião, da época, tá? Foi uma luta árdua, mas começou-se a receber o famoso royalty. São Sebastião recebia sozinho no litoral royalty.
Isso foi em 1994. Ilhabela passou a ter direito a receber royalties. E só recebeu a primeira parcela em 97. E de lá para cá, vocês viram como mudou Ilhabela. Ubatuba, Caraguatatuba não tinham direitos. E São Sebastião explorava o porto, então ele recebia royalties. E por uma ação política, tá, provaram que a cidade de São Sebastião, naquele dia, estava numa ilha lá, acho que Ilha das Cobras, uma coisa assim. Então ela ficava mais perto do que Ilhabela, a cidade. Então, aquela cidade passou a receber os royalties. Em São Sebastião. A Ilhabela ficava na frente da cidade de São Sebastião, mas como o político, né, foi aquele dia, ficou na ilha, e a ilha era mais perto do poço de petróleo, então ela passou a receber os direitos. Fora o direito do porto que São Sebastião recebe. O dinheiro foi muito mal aplicado, São Sebastião não soube aplicar corretamente seu dinheiro. Hoje Ilhabela, por ação dos políticos de Ilhabela, passou a receber uma quantidade de dinheiro muito grande, acho que só menor que Guararema, tá? E recebe royalties pra caramba, sobra dinheiro de um governo para o outro, os caras têm até medo de passar. O ano retrasado passaram 200 ou 300 milhões de um prefeito para o outro, coisa que não acontece em lugar nenhum no Brasil. Então, nos anos que Eduardo César era prefeito, houve uma tentativa da gente conseguir os royalties. E esses royalties, o prefeito foi até a cidade do Rio de Janeiro para uma reunião com o pessoal da Petrobras. Muito criticado pelos cidadãos de Ubatuba na época. Tá? Eu acho que ele perdeu até a vontade de correr atrás, porque começaram a questionar se ele gastou no restaurante lá, ele pagou a diária para o pessoal almoçar, e todo mundo ficou reclamando disso aí, não se atendo à perda de dinheiro que a cidade estava tendo. E foi Caraguatatuba, foi colocado o gás, só que o poço de petróleo fica em frente ao Ubatuba. Não sei se os senhores sabem disso. Então, teoricamente, nós teríamos um direito maior sobre esse gás. Quando foi feita a medição para colocar, para a cidade poder ter mais suporte, foi afunilado. Então, Paraty, Ubatuba também tem um poço de petróleo na região de Paraty. Só que, pelas linhas feitas lá na ocasião, não consegue pegar. Então, Ubatuba perde para Caraguatatuba, porque recebe o gás lá em Caraguatatuba. Perde para Paraty, porque recebe o royalties lá em Paraty. E a nossa cidade nunca se preocupou muito mais com isso. Tá? Vejo agora que o prefeito está tentando se mobilizar, tá? Mas também nós temos outras coisas a explorar, por exemplo, a Nuquebras, que é a nossa praça de cidade, fica na mesma enseada da usina nuclear, e existe uma colaboração para que as cidades recebam alguns royalties daquilo lá. A Defesa Civil de Paraty é toda formada pelo pessoal da Nuclebras que sustenta. Então, está na hora de Ubatuba tomar posturas diferentes. Isso depende de político, depende de advogado, depende de custo. Então, acho que é hora de a gente realmente estar investindo. Tá? Inclusive, hoje a gente tem um programa, que é um projeto de lei aqui, tá, sobre ciclismo. Tá? A gente tem que investir também no ciclismo. Porque, veja bem, com essa economia que se faz, que nós estamos esquecendo de bicicletas, tá? Vai subir o preço do pneu da bicicleta agora. Mas a gente tem de investir, nós somos uma cidade turística, mas que está
mal usada, mal utilizada. A gente tem navio que vem aqui, para um pouquinho e vai embora. Tá? Não se investe. Tá? Ao contrário do que aconteceu em Ilhabela, que apesar de entrar dinheiro, a população mudou e procura investir em quem? Turismo. Então Ilhabela passou a ser uma cidade turística com muito dinheiro, fora o royalties que vem. Tá? Então o investimento da população surtiu efeito. Tá? Fizeram a rua Guarani aqui e não se fez mais nada, não se mudou quase que nada. As lojas nossas não se preocupam em crescer, mostrar aparência. Então, está na hora da gente se desenvolver nesse sentido. Nós temos aqui atrás uma mata de preservação. Nós não recebemos imposto, não recebemos royalties. Tá? Por quê? Porque não há interesse de ninguém. Tá na hora realmente de pôr um escritório de advocacia voltado para receber isso aí e pôr os nossos procuradores para trabalhar. Não é só para cobrar imposto do cidadão daqui. É por ele para trabalhar, para arrumar dinheiro extra. Tá? O governo tem de pagar pelo pulmão nosso que nós temos aqui, que fica alimentando o mundo inteiro. Tá? A Mata Atlântica gera oxigênio. Tá? E alguém tem de receber isso aí. Então a nossa cidade está perdendo nisso. Tá? Nós vemos sempre procurando brigarmos entre nós aqui, sem se ater a essa situação que está acontecendo nos nossos olhos e nós estamos vendo. Então, eu acho que está na hora, senhor presidente, de incentivar pelo menos a postura que o nosso prefeito está tendo, tá? E correr atrás dessa grana, que não é pouca não. Tá? A gente receber verbinha de Cidade Verde, verbinha de Cidade Azul, tá? Tendo que receber a verbona. Tá? Isso aí é que a gente peca. Tá? E não se preocupa com isso. A gente não tem isso. Saneamento, veio o dinheiro, gastaram o dinheiro e não fizeram nada. Então a gente tem de melhorar a nossa cidade com aquilo que entra e cobrar dessas instituições tipo Sabesp que realmente aplique aqui. Nós temos problemas sérios de internet aqui, tá? Tem a população que usa, tá? A internet cai o dia inteiro, se vai no banco para tirar dinheiro não funciona. Tá na hora da gente correr atrás, ou eles pagarem dividendos para a nossa cidade pelo mau uso da internet aqui. Então, há necessidade de ser advogado. Eu não sou advogado, sou médico. Aliás, eu acho que os médicos deviam se revoltar também, tá? E melhorar a saúde. Meia hora de paralisação de médico, tá? Acontece que melhora a saúde, que vai arder em algum lugar. Tá? A saúde depende disso. Não é só nego dando palpite, faça isso, faça aquilo. Está na hora de se movimentar. Os caminhoneiros não fizeram alguma coisa? Tá? Então aí, baixaram o preço do diesel. E daí? Qual é o reflexo disso? O reflexo disso é que eles vão estar sempre se manifestando. Não foi ação política, não foi ação de ninguém, foi todo mundo se juntando para resolver o problema deles. É o bolso que mexe. Tá? Enquanto não mexer com o bolso e não mexer com a moral de ninguém, aí só vai continuar sempre ruim. Então, senhores, está na hora de a gente se movimentar. Não é só ficar aqui, fazendo um projeto, fazendo moção, fazendo nada. Tá? É correr atrás. Tá? Quem puder, começa a se mexer. Tá? É isso que dá voto, isso que dá futuro, isso que dá coisas para a nossa cidade. Tá? Então está na hora da gente estar se mobilizando nesse sentido. Quanto ao ciclismo, a gente vai estar comemorando hoje, que aliás veio muito a calhar, porque a cidade inteira está usando bicicleta hoje. Tá? Então a gente vai estar comemorando dia 22 aí uma moção de 22 de abril, tá? Aí o Grande Clube, tá? Que o pessoal da Dona Sônia e o Eric lutaram para isso aí e realmente está acontecendo, e hoje por acaso a gente está dando essa moção para eles que já vinha sendo protelada e mal sabíamos que realmente a bicicleta tem que ser investida. Mas a bicicleta também, nobre vereador, é importante que nós tenhamos educação para andar de bicicleta. Tá? Está faltando o quê? Fiscalização. As bicicletas andam desnorteadas por aí.
A gente usa a bicicleta para trabalhar e para lazer. Faz bem para o bolso, porque não gastamos nada. E faz bem para a saúde, que é uma parte muito boa. Tá? E não se investe nada no ciclismo na nossa cidade. Aquelas faixas vermelhas que a gente brigou para colocar em legislaturas atrás, tá? Hoje não tem nem faixa vermelha ali. Tá? A bicicleta vai e volta, um empurra o outro. Está na hora de começar uma educação, acho que na escola. Então, nós temos de mudar o nosso perfil. Tá? A hora que a gente mudar nosso perfil, nós vamos conseguir que a cidade comece a ganhar dinheiro. Tá? Não adianta só ficar olhando um para o outro. Tá? Está na hora de a gente ter ações. Tá? Eu conto com os 9 vereadores que a gente passe a auxiliar, talvez, o prefeito, para que ele corra atrás realmente de royalties, corra atrás dessa Nuclebras, que está perdida há anos. Tá? Existia o meio ambiente, tinha os carros financiados pela Nuclebras aqui, vocês se lembram? De repente acabou esse dinheiro, acabou o financiamento, acabou a Westinghouse e está todo mundo olhando o que está acontecendo, esperando a Polícia Militar mandar a verbinha. Não, eles mandavam uma puta verba. E os senhores lembram disso aí. E de repente não temos mais nada. Então nem fiscalização da mata, tá, a gente tem. Então está na hora da gente mobilizar para coisas grandes. Não adianta ficar brigando aí, porque lá em casa não carpiu a rua de casa. Aliás, por sinal, Rotinha, começaram a limpar a nossa rua. Né? Então, é um bom caminho. Mas eu acho que a nossa organização está com o foco errado. Estaria no momento de a gente realmente estar lutando por coisas grandes. Tá? Ubatuba é o pulmão e é o pulmão do mundo. Então, temos de vender o nosso pulmão bem caro. Tá? É hora de fazer isso. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Bibi. Senhor presidente, nobres pares, parabenizar o professor Nerli pelas palavras. Gostaria de dizer para o senhor que desde a primeira semana do meu primeiro mandato, eu tenho feito documento. Na ocasião, tinha sido eleito pelo Partido dos Trabalhadores, que estava no governo federal. Fui até a Brasília, protocolei, tive com o ministro César Borges na oportunidade. Tenho diversos documentos solicitados a respeito dos royalties do petróleo, inclusive nesse mandato, na presença do presidente Michel Temer, na cidade de Caraguatatuba, entreguei também para ele um documento referente especificamente aos royalties do petróleo. E foi muito oportuno também o senhor ter falado referente à empresa de advogados que foi contratada para receber esse petróleo. Eu concordo nas palavras com o doutor Ricardo. Nós temos procuradores no nosso município muito competentes, né, que a princípio nem foram colocados a uso para saber até a competência deles, para ir buscar esses royalties do petróleo. Parabenizo o prefeito por correr atrás dos royalties, sim. Mas ficou uma dúvida com relação à contratação da empresa de advogados, porque a gente faz todo esse corre político, porque isso é uma decisão política, é um corre político, estritamente político. O prefeito anterior ele perdeu a oportunidade, muito nobre e muito grande, porque ele era do mesmo partido do presidente da República. Ministros de Estado já tiveram aqui em nossa cidade, deputados federais, deputados estaduais. O nobre ex-vereador sabe que eu sou do partido do MDB, sou vice-presidente do MDB em Ubatuba, então eu tenho ligações com os deputados federais do MDB. Confesso também que estou decepcionado com algumas coisas dentro do meu partido. Não tenho objeção nenhuma em rasgar na própria carne, não vou medir palavras para falar do próprio partido, porque eu penso o que é certo e o que é errado. Eu não sou direita, esquerda, eu sou o que é certo e é errado. Sempre me perguntaram se é direita ou sou esquerda. Eu sou o certo. Né? Se a esquerda for certo, se a direita for certo, eu sempre vou trabalhar pelo certo. Mas o que ocorre? Uma vez que foi contratada uma empresa de advogados, mas a empresa só vai receber dinheiro se os royalties vierem. Pô, mas então o que adianta eu ficar fazendo corre político, ficar correndo, nós corremos, daqui a pouco sai esse dinheiro. Igual falou o nobre colega, R$800 mil mês. Fiz um cálculo aqui, dá 10 milhões ano. Quem conseguiu? Foi a gente ou foi a empresa de advogado? Quando a gente vai, a que momento nós vamos poder separar isso aí? A hora que a gente conseguir, esse dinheiro, por exemplo, que conseguiu em Ubatuba, o nobre colega falou que em momento algum foi falado firma de advogados. Vai ter uma porcentagem para a empresa, porque vai vir o dinheiro.
Então eu quero saber, porque se a empresa de advogados for resolver tudo, por que eu, político, vou correr atrás então? Então, eu não sei, não é porque questão de dar mérito para a pessoa, é questão financeira mesmo, né? Amanhã ou depois. Então eu acho que nós temos procuradores e advogados competentes na nossa cidade, já que o prefeito contratou. A empresa só vai ganhar se os royalties vierem, mas como que a gente vai fazer a separação disso? Quando que a gente conseguiu ou foi a empresa que conseguiu? Então eu queria entender isso. Então eu fiz um pedido de informação a respeito do contrato que foi feito com essa empresa de advogados, né? Eu vou acompanhar isso aí, para quando vier 1 centavo a mais dos royalties, eu quero saber até quanto foi mérito político, né? Tem que ir em Brasília mesmo, o prefeito foi, está certo, mas aí nós temos ministro da cidade, que é do mesmo partido do prefeito, nós temos outros ministros lá que são do mesmo partido do prefeito, então é hora do lobby político. Isso é uma decisão política. Quem vai resolver os problemas dos royalties é a política. É a política. Foi política mal feita lá atrás, nos octagonais da divisão, né? A história antiga na cidade que o senhor contou, a cidade inteira sabe sobre isso aí. Na hora dos octagonais, na hora das medições, Ubatuba ficou sem representatividade, né? Eu acho que quando vai dividir um bolo entre quatro pessoas, o quarto não está ali para receber, é assim, o último que não ficar ali, ele vai receber o pedaço menor do bolo, né? Então, eu até vou ficar atento com relação a esses 800 mil reais aí por mês, né? Vou fiscalizar, porque o vereador é fiscal do dinheiro público. Eu quero saber até que momento foi lobby político, até que momento foi empresa, porque contratou-se uma empresa, mas todo dia nós estamos fazendo corre a respeito dos royalties do petróleo. Aí eu não sei até que ponto a empresa conseguiu ou foi nós que conseguimos. Não importa o pai da criança, o que importa é que a gente receba, mas também a gente não vai ficar jogando dinheiro para cima e dando para seja lá qual empresa for, né? Mas eu não vou me precipitar em acusar em nada, vou apenas fiscalizar e no momento oportuno eu vou voltar à tribuna e me referir a esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma parte. Vereador Ricardo Cortes. Frente a essa situação de greve dos caminhoneiros, seria interessante que essa casa se manifestasse sobre a legislação de Uber e mototáxi no nosso município, que isso gera economia. Então, eu gostaria de saber do nosso presidente o que poderemos fazer em relação à situação Uber e mototáxi e ver qual é a legislação que temos nesse sentido, tá? Para que a cidade realmente cresça com interesses. Uma parte, senhor vereador. Hoje teria uma reunião na sala 6 da Prefeitura Municipal com representantes das 4 cidades a respeito do Uber, né? Que o Uber é uma realidade, né? É a modernidade, a gente tem que estar atento às mudanças do mundo. Eu entendo o anseio dos taxistas, eles têm nos procurado, né, a respeito disso aí, mas é um desejo popular, né? É um desejo popular, quase que na totalidade dos taxistas da cidade são meus amigos, né? Muitos são policiais aposentados, vieram me procurar, são meus amigos, mas a gente tem que legislar para o povo, né? Então a gente vamos respeitar os taxistas, né? É uma profissão antiga, né? Tem taxistas com mais de 45 anos de corrida aqui na nossa cidade, então é uma situação muito delicada, mas é a tendência do momento, é a modernidade, né? Antigamente não existia Facebook, não existia WhatsApp, não existia internet, e hoje a gente consegue falar com uma pessoa do outro lado do mundo, então é uma realidade, né? A gente vai ter que sentar realmente para normatizar isso, porque saiu uma norma lá em Brasília que caberá aos municípios legislar sobre o assunto, Uber e mototáxi, né? Eu tenho minhas restrições com relação ao mototáxi, por uma estatística até de hospital, pessoas que ficam ocupando vaga na UTI e tudo mais, que é uma grande parte, isso aí o doutor pode explicar melhor, que muitas pessoas, acidente de moto, ficam lá ocupando grande espaço, então eu tenho receio se os nossos motociclistas estão preparados hoje para mototáxi no município. É uma discussão que já vem se arrastando da legislatura passada. Nós, vereadores aqui, fomos procurados na época, houve um entendimento que, naquele momento, a Câmara entendeu, a população entendeu que não seria benéfico, né? Mas o Uber eu já tenho uma visão diferente, né? É um anseio da população. Eu tenho sido procurado por usuários e por pessoas que fazem o Uber, então muito pertinente as palavras do doutor Ricardo. A gente vai ter que legislar sobre esse assunto e não vai ter como fugir. Então,
muito pontual as palavras do doutor. É um assunto que, inclusive, a reunião foi cancelada hoje, doutor, mas vai ser marcada novamente, porque as 4 cidades estão batendo cabeça, porque eles vão ter que fazer a normatização disso aí, não vai ter como fugir. Há uma pressão do outro lado dos taxistas, eu entendo, né, aquela questão de classe, mas é uma realidade e, infelizmente, a gente vai ter que fazer o que é bom para a população. Obrigado, senhor presidente. Peço licença aos nobres pares para me pronunciar na cadeira da presidência, parabenizando o ex-presidente dessa Casa de Leis e ex-vereador, professor Nelly Fragoso, sobre essa questão dos royalties, e falando até sobre a questão dos vereadores que me antecederam na fala, sobre essa divisão. É importante as pessoas saberem realmente da diferença. Ilhabela, 439 milhões, São Sebastião, 87, Caraguá, 82 e Ubatuba, 1,5 milhão. É uma diferença gritante. Mas eu estive aí domingo agora, na posse da nova diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ubatuba, onde esteve presente também o engenheiro Roberto Rezende, que é uma pessoa aí bem antiga na cidade, e que participou de governos passados aí, onde foi um dos responsáveis por essa questão de ir atrás dos royalties, né, daqui da nossa cidade. A gente percebe na fala do vereador Ricardo Cortes a importância do prefeito de Ilhabela, que fez um planejamento de longo prazo, e hoje a cidade está colhendo os frutos. E a gente percebe que não foi feito aqui na nossa cidade, né? Que às vezes o político está no poder e ele sabe que, de repente, se ele fizer um investimento que ele não colherá no seu mandato, ele começa a cercear os outros que virão. Isso é muito difícil para a cidade. Hoje a gente percebe essa lacuna, né, milionária, né, que ficou aí e hoje a gente não tem tanto dinheiro para investir. Entendo o pronunciamento do vereador Bibi também, quando se fala da empresa que ganhou a licitação, que foi o processo licitatório, que na ocasião realmente os 10 vereadores ficaram com o cabelo em pé para saber, pô, uma empresa que veio de fora, como que ganhou isso daí? Mas teoricamente eles vão fazer a parte técnica, né? Logicamente que a parte política é importantíssima, mas eles vão realmente colocar a parte técnica e só obterão aí a sua remuneração, a sua porcentagem, quando lograr êxito a ação. Então, é verdade o que o Bibi falou. Até foi o vereador Júnior que começou essa hipótese aí dos 10 milhões, essa fala que a gente realmente escutou do prefeito Sato, né, de que aumentará em 10 milhões o royalties e 800 mil ao mês a partir de julho. Mas realmente é importante saber o que foi só a parte política e o que foi a parte técnica aí apresentada, né. A questão diferenciada que está acontecendo agora, não na cidade de Ubatuba, mas até no litoral norte, que a gente percebe que os prefeitos, o Márcio Tenório, que é o que tem a fatia maior do bolo, né? O Felipe Augusto, o Aguilar Júnior e o prefeito Sato estão se mobilizando até para repartir esse bolo. É uma coisa até difícil, né, de entender. Porque se eu tenho 439 milhões, eu quero que outra cidade, né, não tenha esse valor, né? Mas não teve esse pensamento. Eles estão se juntando realmente para recompor. Até a questão aqui do vereador Ricardo Cortes colocou, o vereador Bibi, sobre o Uber mototáxi. A gente sabe da cidade hoje a necessidade, porque o Uber já é até regularizado por uma lei federal. E o mototáxi realmente foi muito se falado aqui no mandato passado, no mandato retrasado, sempre foi falado em mototáxi, e a gente levantou uma estatística aí do SUS até, sobre a questão de acidentes. Mas o que envolve mototáxi, Uber e táxi? Por que o Uber é tão solicitado pela população? Pelo preço. Isso chama-se competitividade. Isso é uma coisa natural que existe. As pessoas vão para onde é mais barato. Principalmente o mototáxi. Hoje na cidade de Taubaté, a gente sabe que de ponto A ao ponto B é muito mais barato do que um táxi, o Uber é mais barato que o táxi e o mototáxi é mais barato que o Uber. Então a gente tem que fazer realmente uma análise para ver o que a gente vai fazer na cidade. Nada mais havendo a tratar no expediente. Senhor presidente. Vereador Bibi. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da tribuna, por gentileza. Por favor, vereador. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que acompanha pela internet. Vim aqui me manifestar como vice-presidente do MDB em Ubatuba, partido do presidente da República, e em público, pela tribuna, quero mostrar a minha insatisfação com algumas decisões que estão sendo tomadas de cima para baixo, principalmente do meu partido. Respeito ao movimento dos caminhoneiros, respeito à democracia e à ordem institucional. Os fatos ocorridos no Brasil nos últimos dias são reflexo da insatisfação de toda a sociedade com os desmandos ocorridos nas ações governamentais nas últimas décadas.
onde os partidos buscam satisfazer os seus desejos de poder sem se preocuparem realmente com os interesses da nação. As atitudes nada republicanas trouxeram imensa insatisfação junto à classe política. E, nesse caso, o povo tem total razão quanto à sua insatisfação. A política atual está deturpada e tem que ser repensada a bem comum, e sempre será o meu maior objetivo. Já no ano de 2015, elaborei e aprovamos aqui em plenário, nessa Casa de Leis, uma moção de apoio ao juiz Sérgio Moro e ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal e todos os valorosos membros do Judiciário. Quando eu fiz essa moção de apoio ao Sérgio Moro, é o momento que mais estava cortando na carne do meu partido. E eu fiz questão de me manifestar e me posicionar contra o meu partido naquele momento. Nessa empreitada contra os demandos na administração pública, que destroem o país e roubam os sonhos de nossa gente, a Operação Lava Jato é um patrimônio nacional. Os constantes e inexplicáveis aumentos de combustíveis num país produtor de petróleo e detentor de diversas refinarias foi a gota d'água para o movimento dos caminhoneiros que pararam o Brasil. Sem contar que temos as mais altas tecnologias na produção do etanol. E as ações do governo federal e também dos estaduais foi pífia, vergonhosa, irrisória e tardia. Infelizmente, os poderes constituídos já não representam amplamente os desejos inerentes da nossa sociedade. Minha preocupação sempre foi que segmentos políticos e ideológicos usassem o movimento dos caminhoneiros para interesses pessoais, mas os bravos guerreiros das estradas se mantiveram firmes em seus ideais e propósitos. Agora é o momento de avançar, de cobrar os acordos firmados, de votar com consciência nas próximas eleições e buscar a verdadeira justiça social. Creio que existem muitos equívocos em quem buscar a culpa no movimento, pelos problemas causados ao Brasil. Infelizmente, as mazelas são antigas. Creio que desde o descobrimento, o Brasil vem sendo roubado, e no presente momento não é diferente, pois a Petrobras foi arrombada sem contar o BNDES, e por aí vai. Amigos, se existem culpados, não é o trabalhador, mas sim o governo federal e os governos estaduais, que administram muito mal o dinheiro público, e a todo instante querem enfiar a mão no bolso do contribuinte. Agora falam que o Tesouro vai cobrir um rombo de 10 bilhões. Isso só na questão de redução do diesel. Nesse caso, o Tesouro que vai pagar o pato. E você, eu, somos todos nós que vamos pagar, meus amigos. Governar é saber que toda ação que você venha fazer, se omitir e executá-la, trará reflexos positivos ou negativos a toda a sociedade. Senhor presidente, nobres pares e público presente, o deputado que eu iria apoiar nessa eleição, no dia de hoje ele perdeu o meu apoio por causa de posicionamento político. É o deputado do meu partido, né? E estou revendo muitos conceitos relacionados ao meu partido, né? Alguns deles com algumas atitudes que tomaram nesse movimento de caminhoneiros. Vão perder o meu apoio. Inclusive, eu liguei para o gabinete do deputado hoje e expliquei a situação, o meu posicionamento, que independente de partido, eu sei muito bem o que é certo e errado, e eu não sou Maria vai com as outras. Obrigado, senhor presidente, obrigado por presente. Passamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei 10/2018 do vereador Júnior J.R. Peço ao senhor secretário que faça... Vereador Júnior J.R. Gostaria de pedir 2 sessões de adiamento no referido projeto. O pedido de adiamento por 2 sessões do projeto feito pelo vereador autor do projeto está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. O pedido de adiamento por 2 sessões foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Com as assinaturas regimentais, está em discussão o substitutivo número 1 ao projeto de lei 14/2018 do vereador Ricardo Cortes, PSC. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do substitutivo. Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 14/18. Institui o Dia Municipal do Ciclista a ser comemorado no dia 22 de abril em Ubatuba e dá outras providências. Artigo 1º. Institui no município de Ubatuba o Dia do Ciclista, que passa a ser comemorado anualmente no dia 22 de abril, na semana da prova
do Gran Copa Brasil de Ciclismo. Artigo 2º. O instituído do artigo 1º passa a constar no calendário oficial de eventos de Ubatuba. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sem mais, senhor presidente. O projeto está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Justificativa. A bicicleta é um meio de transporte extremamente popular em nosso município e atualmente seu uso é incentivado por ser benéfico à saúde e ao meio ambiente. Mas o ciclismo é muito mais que isso. O ciclismo é a arte ou exercício de andar de bicicleta como meio de locomoção ou como passatempo. É ainda um esporte de corrida de bicicleta cujos participantes devem atingir uma meta ou cumprir um determinado percurso no menor tempo possível. Apresentamos o projeto de lei que tem por finalidade instituir em nosso município o Dia do Ciclista, a ser celebrado no dia 22 de abril, na semana de realização do Gran Copa Brasil de Ciclismo, que é uma prova de estrada que em suas edições saiu do centro de Ubatuba, percorrendo a rodovia Rio Santos, margeando nosso litoral, divulgando nossas praias e paisagens exuberantes em mídia mundial. Sem mais, senhor presidente. O projeto está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Vereador Ricardo Cortes. Após o término da votação do projeto, eu pediria para o nobre presidente fazer a leitura da moção, que é relacionada, para que a gente possa entregá-la. Obrigado. O projeto continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. O projeto está em votação nominal. Os que forem favoráveis querem dizer aprovam, os contrários querem dizer rejeito. Vereadores: Adão Pereira. Aprovo. Júnior JR. Aprovo. Manuel Marques. Aprovo. Osmar de Souza. Aprovo. Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Aprovo. Wellington de Moura. Aprovo. O projeto de lei, o substitutivo 1 ao projeto de lei 14/2018 do vereador Ricardo Cortes foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Atendendo ao pedido do vereador propositor da moção de congratulações, fazemos a inversão de pauta. Peço autorização aos nobres pares. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. A inversão de pauta foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Peço ao senhor André Felipe que faça a leitura da moção de congratulações. Oi. Moção de congratulações número 18/18. Tornar o ciclismo de estrada em uma experiência inesquecível, valorizando e mostrando o potencial turístico e esportivo de nosso litoral, é a proposta de Sônia Maria Bege Molina e Eric Molina, que organizaram e realizaram o Gran Cup Brasil de Ciclismo em Ubatuba, no dia 22 de abril de 2018. O Gran Cup Brasil de Ciclismo é uma prova de estrada que, nesta edição, saiu do centro de Ubatuba, percorrendo a rodovia Rio Santos, sendo que algumas das categorias participantes foram até a vizinha Paraty, no estado do Rio de Janeiro, e as demais até a Cachoeira da Escada, na divisa do estado, retornando todos para o centro de Ubatuba, onde foi a chegada. O Gran Cup Brasil de Ciclismo reuniu mais de 700 ciclistas de variadas regiões do país, divididos em diversas categorias para a disputa de sua edição 2018, que contou com 2 quilometragens a serem percorridas, uma de 96 quilômetros e outra de 140 quilômetros, ambas pela rodovia Rio Santos, margeando o litoral com paisagens exuberantes e trechos desafiadores, exigindo bastante dos participantes. Pelo exposto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, que fique consignada na ata dos trabalhos desta Casa de Leis a moção de congratulações à ilustríssima senhora Sônia Maria Bege Molina e ao ilustríssimo senhor Eric Molina, externando em nome do Legislativo Municipal e de todo o povo de Ubatuba nossa gratidão pela dedicação e elevado nível de comprometimento para a valorização do ciclismo de estrada e divulgação do município de Ubatuba. Sala Washington de Oliveira, 14 de maio de 2018, vereador Dr. Ricardo Cortes, PSC. Sem mais, senhor presidente. A moção está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Presidente. Vereador Ricardo Cortes. Gostaria só que
os 9 vereadores aprovassem essa moção. Como falou o vereador Wellington, se a gente conseguisse mudar o nome para Grande Copa Brasil de Ciclismo, seria bastante interessante também, visto que já perdemos a capital do surf para a capital do surf. Então, seria até talvez interessante colocar, mas eu acho que como tem competidores internacionais que também vêm, tá? Acho que a Grande Copa Brasil continua de bom tamanho. Então, parabéns aos senhores que fizeram a realização e espero que cada dia aumente mais, que realmente a população de Ubatuba assuma realmente a bicicleta que tem em casa e que as nossas adjacências possam vir para cá também, tá, participar desse torneio que é muito interessante. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Rochinha do Basquete. Senhor presidente, nobres pares, parabenizo ao doutor Ricardo pela moção, a dona Sônia, ao seu filho, a todos envolvidos na prova. É uma prova, eu sei que foi bem difícil de sair, né? Que graças a Deus saiu, movimentou a cidade, movimentou o turismo da cidade. Então achei bem bacana, participei diretamente desse evento. Então fico feliz da dona Sônia estar recebendo, sei dos méritos dela. Agradeço pela sua moção em nome de todos do esporte de Ubatuba. Obrigado. A moção continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. A moção está em votação simbólica. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. A moção foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Convido os homenageados a virem aqui à frente e ao vereador Ricardo Cortes a fazer a entrega da moção. Eu pediria ao novo presidente que o nosso vereador Rochinha me ajudasse a entregar o livro. Vereador Rochinha, por favor, faça a entrega junto com o vereador Ricardo. Boa noite a todos. É muita honra que nós estamos aqui hoje, nos sentindo muito felizes e, assim, sem palavras para agradecer essa Casa de Lei, né? Essa iniciativa de nos homenagear. Nós trazemos esse evento de ciclismo ao Ubatuba já há 20 anos e antes ele era um campeonato pequeno, mas o sonho sempre foi transformá-lo num grande evento e trazer a Ubatuba o melhor do ciclismo do Brasil, né? E o objetivo não parou, e ele veio crescendo, crescendo, e nós fomos ganhando pessoas pelo caminho que veio nos ajudando. Nós tivemos, por grandes oportunidades, o Rochinha estando junto, agora o doutor também estando aqui nos homenageando e reconhecendo esse trabalho. E o objetivo é transformar o Grand Cup numa prova internacional. Esse ano ela já trouxe 3 atletas de vários países aqui da América Latina e nós temos um trabalho de transformar ele junto à União Ciclística Internacional numa prova realmente oficializada como internacional, valendo um ranking internacional. E nós queremos muito mesmo
que essa prova chegue a alcançar essa possibilidade. Ubatuba tem tudo para oferecer para o ciclismo, né? Nós temos aqui uma cidade que nos acolhe e que tem um movimento ciclístico na cidade bastante importante. O doutor falou a respeito da parte educativa, né? Realmente, nosso trabalho não é só com o esporte, mas ele também quer atingir o educativo. Nós acreditamos que falta muito para que a gente consiga, então, transformar o ciclismo numa modalidade esportiva com responsabilidade com as pessoas também. E isso precisa ser acompanhada pelos senhores, né? Precisamos do apoio dos senhores para que a gente, então, promova ações educativas. Não só esportivas, mas educativas. O que, então, vai trazer para a cidade, além do esporte, a possibilidade de termos um trânsito educado, coerente e que seja participativo e que possa, então, crescer, né? Mostrando uma cidade mais organizada nesse sentido. A gente gostaria, então, aqui, nesse momento, assim, de agradecer muito mesmo, nos sentimos novamente, digo, honrados com essa menção e gostaríamos de pedir a todos vocês que nos dessem uma próxima oportunidade para a gente apresentar até um projeto. Além do esportivo, hoje nós realizamos em Ubatuba 2 eventos, o Grand Cup no primeiro semestre e a prova Ciclismo Cidade de Ubatuba no segundo semestre. Em 16 de setembro, então, nós estaremos realizando a 4ª prova Ciclismo Cidade de Ubatuba. E nós pretendemos trazer um número maior de ciclistas. O pessoal gosta muito da região. Ubatuba tem umas paisagens fantásticas. O circuito é muito técnico para o ciclismo. O ciclismo brasileiro tem muita falta de estrada, né? E isso valoriza bastante o esporte. Sim, o Eric está me dizendo aqui a respeito do apoio que nós temos da Polícia Rodoviária Federal, que esteve até fazendo curso fora do Brasil, na União Ciclística Internacional, para, então, realizar as provas de estrada. E isso valoriza muito para nós e para a região, para a cidade de Ubatuba. Nós gostaríamos de que, numa próxima oportunidade, então, pudéssemos apresentar um projeto que eu acredito que vai de encontro a essa oportunidade aqui, da gente também poder trazer para Ubatuba um projeto educativo, esportivo educativo. Isso é muito bacana. Eu vou esperar uma oportunidade, tanto do doutor e como do Rochinha. Agradeço muito a todos vocês, a Ubatuba, por nos recepcionar assim, com tanto carinho, aos ciclistas aqui da cidade, a toda a parte da Secretaria de Esporte também, que esteve sempre junto com a gente, né? E espero poder estar fazendo um trabalho onde a gente consiga mostrar que a nossa Ubatuba pode vir a ser a capital do ciclismo no Brasil. Muito obrigada. Está em discussão o projeto de lei 25/2018, vereador Bibi. Peço ao senhor secretário. Senhor presidente. Vereador Bibi. Senhor presidente Nobis Pares, pedir adiamento desse projeto por uma sessão. O pedido de adiamento por uma sessão do vereador autor do projeto está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. O adiamento por uma sessão foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Está em discussão o projeto de lei 43/2018 do vereador Ricardo Cortes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Adiar por uma semana. O pedido de adiamento por uma sessão do vereador Ricardo Cortes está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se.
O pedido de adiamento por uma sessão foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço também o adiamento da moção 19/2018, por incompatibilidade da agenda dos homenageados, por uma sessão. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. O adiamento por uma sessão foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Está em discussão o requerimento 180, vereador Ricardo Cortes. Vereador Manuel Marques. Mais uma vez, solicito a dispensa de leitura das emendas e a votação em bloco dos requerimentos. O pedido de adiamento da leitura dos requerimentos e leitura das emendas está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. Os requerimentos estão em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.